Você é aquela pessoa que tem dificuldade com a palavra não? Seja de falar ou não para alguém, seja de ouvir ou não? Então, hoje a gente vai começar a destrinchar um pouquinho o que a palavra não tem a ver aí com o nosso desenvolvimento emocional. Vocês já devem ter ouvido, né, que é importante que as crianças, desde da tenra idade, desde bebezinhos, comecem a lidar com a palavra não. Já devem ter ouvido falar que não é sinônimo de segurança. Mas se a gente escuta, né, sabe disso, ou ao menos já leu em algum lugar sobre isso, por que alguns de nós têm tanta dificuldade de lidar com a palavra não? Está faltando inteligência emocional? Está faltando alguns ajustes nas nossas crenças? É disso que a gente vai começar a falar. Hoje é a primeira parte de um vídeo e a gente vai dar ênfase à questão do não conseguir falar não, ok? Algumas pessoas têm mandado recadinhos para mim para abordar esse assunto. Então, acredito que vai ser uma pauta legal para todo mundo. Se nós pararmos para pensar, a palavra não, culturalmente, ela já é interiorizada por nós de uma forma muito ruim, né? Não vou falar negativa porque o não já é uma negativa, mas de uma forma muito ruim. Raramente a gente entende que o não seria uma possibilidade de desafio, né? Seria um momento de nós entendermos que talvez nós precisamos, né, nos preservar mais em determinada situação. Então nós vamos crescendo e chegamos à idade adulta com a palavra não se tornando um monstro na nossa vida, ok? O grande desafio para nós é desconstruir essas crenças, né? Conseguir, aos poucos, ver o não como uma palavra natural, como uma palavra que vem para nos auxiliar e não para nos trazer dor, né? Não pode ser apenas um elemento frustrador na nossa vida, ele também tem que ser um elemento que nos motive a algo, né? Que nos ajude a entender que pode ser que agora não dê, né? Não é o momento, mas eu vou continuar batalhando para conseguir o meu objetivo. Então, o não, ele deve ser introjetado, interiorizado por nós com essas duas visões, né? Um não que é sadio, um não que vai nos trazer segurança, um não que vai nos, de alguma forma, nos desafiar de alguma forma, ok? Aí a importância, né, para nós que trabalhamos com crianças e com adultos também, né, é entender que o falar o não pode ser apenas seco, não, e ponto final. A gente tinha aí uma série, né, um programa de TV algum tempo atrás, o Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha um personagem, o Zequinha, e quando ele ouvia o não, ele questionava, mas por que não? Por que não? Porque não é resposta, não é? E realmente porque não é resposta. Cabe a nós, ao falar o não, cabe a nós, ao ouvir o não, né, lidarmos com todas as nossas dúvidas que surgem ao redor disso. Né? É um não por quê, né? É um não porque eu estou invadindo o seu espaço, é um não porque não é possível neste momento. O que acontece com esse não, né? Para que ele se torne um elemento educativo na nossa vida, para que se torne um elemento que desenvolva a nossa inteligência emocional, ok? Da onde que vem então essa questão para nós de que o não, né, ele acaba sendo uma pedra no nosso caminho, principalmente para as pessoas que não conseguem falar o não. Na experiência de consultório, nós temos muitas vezes, né, pessoas que chegam angustiadas, né, e quando a gente começa a fazer a conversa, a destrinchar o porquê que aquela pessoa está naquele estágio de angústia,
a gente entende que o problema é que aquela pessoa não sabe falar não. E por não saber falar não, ela vai adentrando numa série de circunstâncias que faz mal apenas para ela, né? Ou seja, ela consegue ficar muito bem na foto perante aos outros, né? Porque aquela pessoa que só fala sim, sim, né? Só faz o que o outro quer, mas ela ao mesmo tempo está denigrindo a sua autoestima, né? Porque está ultrapassando os seus limites interiores. E quando a gente se maltrata, obviamente nós temos consequências disso, né? A maior consequência que a gente vai ter é um rebaixamento da nossa autoestima. E junto com esse rebaixamento de autoestima, vai vir a sensação de que nós não somos capazes, de que a nossa vida não é legal, de que o outro não é legal comigo, né? Quando na verdade o que nós precisamos fazer é nos posicionar diante deste não, né? É nos treinarmos para dizer não. É difícil? Sim, é difícil. Principalmente se dentro do nosso desenvolvimento emocional, nós somos aquela pessoa que, de um lado, ouvimos muito não na nossa primeira infância. Ouvir muito não sem os porquês nos dá a sensação, né, frustradora de que nunca será possível, né? Então, o adulto erra conosco quando ele não explica o porquê do não. A outra questão é o não ao longo da nossa vida ter sido transmitido a nós como uma forma autoritária, né? Então é um não que gera medo, é um não que me deixa numa situação humilhante, né? E obviamente nós não vamos gostar dessa palavra não. Obviamente nós vamos nos sentir fracos, né? Vamos nos sentir impotentes diante do não. E à medida que as situações se avançam e a gente convive muito com isso, o não se torna algo tão limitador para nós que nós não conseguimos falar um não para um vendedor, não conseguimos falar um não para uma pessoa que nos pede um favor, muitas vezes difícil, né? Por exemplo, quero que você seja meu fiador. Eu não quero, mas porque eu não consigo dizer não, eu aceito, e aí eu já sei o histórico dessa pessoa que eu estou ajudando, né? Às vezes é uma pessoa que não tem condições de assumir o compromisso, né, que está querendo, e aí quando nós vemos em pouco tempo a gente já está em problemas financeiros, porque o outro não paga e a gente tem que pagar, né? Pequenos exemplos, né? Não consigo falar não no ambiente de trabalho, e quando eu vejo o colega que estava ao lado se aproveitou da situação e mostrou, né? Mostrou a ideia que eu tive, distorceu um pouco e ou utilizou a minha ideia ou jogou o problema como se fosse eu, né, a origem da situação problemática que o ambiente de trabalho está vivendo. Então é muito comum as pessoas que têm primeiro, essa introjeção de crença do não ruim, terem dificuldade de falar não, né? A gente vai entrar num processo de evitação, vamos evitar falar o não, ok? A outra questão é a raiz da nossa personalidade mesmo, né? Quanto mais sensível, quanto mais dóceis, né, nós formos, quanto mais permissivos nós formos, a nossa personalidade tiver esses traços, né, de sensibilidade, de permissividade, de doçura, né, de empatia com o outro, né, mas nós teremos dificuldade para falar o não, né, porque acaba sendo algo, ao meu ver, é algo que causa desconforto ao outro. Se causa desconforto ao outro, como eu tenho uma personalidade mais altruísta, e eu não quero que o outro passe por esse mal-estar, então eu prefiro eu passar pelos problemas, né? Então esse é um outro ponto, a nossa personalidade, né?
questão de nós nos autoconhecermos e a partir disso saber que características que permeiam a nossa personalidade, como nós vamos lidar com essa característica, é extremamente importante. Não estou pregando aqui que nós tenhamos que ser egoístas, que nós tenhamos que ser materialistas, que nós tenhamos que ser frios, né? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que nós temos que aprender a conhecer quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, né? Então, saber dizer não tem momentos que é muito importante para nós, então é um ponto forte. Como falar este não também é importante, nós temos que aprender a lapidar isso, ok? Então, existem pessoas que merecem ouvir mais não, com certeza. Existem outras pessoas que a gente vai ter que dosar isso, né? Até por uma questão de afeto e tudo mais. De qualquer forma, nós nunca podemos ultrapassar um limite interno. Outro ponto muito importante, o não ele é muito educativo, né? Então, à medida que a gente passa por situações em que não ter falado não nos trouxe muito problema, a gente também vai ter aprendizado dessa situação, né? Então, é um elemento que, à medida que eu vou entendendo, mas por que eu estou nessa situação? Porque eu não consegui falar não. E por que eu não consegui falar não para tal pessoa, para tal situação? O que acontece, né? Aonde eu estou mais fragilizada, que eu preciso enfrentar essa questão, que eu preciso me ajustar para que eu não venha mais passar por essa mesma situação, ok? Evitando, então, essa vivência, né, do sentimento de baixa estima, do sentimento de fracasso e por aí afora. Como é que a gente pode, né, ajudar as pessoas que têm dificuldade em falar não? Porque eu sei que é difícil, né? A gente não tem um treino específico e um treino que seja mágico, que nos dê a possibilidade de dali a 5 minutos eu já estou expert em falar não, né? Então, é com o tempo. São exercícios diários que a gente precisa fazer para aprender a falar esse não, né? Então, a primeira questão, né, é a gente entender que, às vezes, se o não é muito pesado para eu falar, eu posso driblar a palavra não até o cérebro conseguir entender o verdadeiro significado do não, né? Então, a gente pode, em uma determinada situação, onde nós temos que dar uma resposta para o outro, a gente pode simplesmente falar, não posso te responder agora, né? A gente volta a conversar depois, pode ser? E aí você tem um tempo maior, né, para ensaiar, para digerir como é que você vai falar este não no futuro, na próxima conversa. A outra questão, se você tiver um pouco mais forte, muitas vezes falar, olha, eu acredito que não, mas precisamos conversar depois, você ganha mais um tempo também, né? Olha, eu não gostei, essa situação me deixa desconfortável, né? Então, no começo, quando a gente não consegue falar o não, essas frases, elas nos ajudam muito. Olha, eu estou desconfortável com essa situação, vamos voltar a conversar depois, né? Neste momento, não dá para eu te responder. E nós vamos ganhando, né, um pouquinho mais de tempo. A grande questão que eu quero dizer para vocês é que simplesmente não dizer o não e sair correndo para o banheiro chorar não é a solução, né? Nós temos que nos fortalecer para transformar esse monstrão que é a palavra não para nós numa pulguinha, né? Naquela que a gente não tem medo de nada, porque a gente é muito maior que ela. Ok? Já estamos com 15 minutos de vídeo, eu vou terminando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar com aquelas pessoas que não conseguem ouvir o não. E peço para vocês que deixem suas dúvidas, né, aí no canal com relação ao não. Se em virtude do tempo eu deixei de falar alguma coisa, você tem uma dúvida específica, manda essa dúvida
né? Se eu não conseguir responder de uma maneira tão rápida, depois a gente joga num outro tema de vídeo, ok? Dá um like no nosso canal, divulga para os seus amigos, ok? Que é muito importante para o crescimento do canal. Bom, gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.